Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. A 57ª legislatura, que se iniciou há poucos dias, traz como marca a de ser um Congresso mais conservador, liberal e de centro-direita. Pautas ligadas aos pilares Deus, pátria, família, liberdade e soberania deverão ter destaque nas discussões aqui na Câmara dos Deputados. Eu sou William França e é sobre essa condução política de uma parte expressiva dos deputados eleitos e reeleitos que eu converso agora com a deputada Júlia Zanatta, que representa o estado de Santa Catarina pelo PL. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Obrigada, William. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Quero aproveitar também para agradecer aos meus 111.588 eleitores que me deram essa oportunidade de representá-los. Fui a terceira do partido, do PL, né? Nós fizemos 6, e fui a 6ª mais votada do estado. Uma pessoa que não tinha mandato, uma mulher, né? Jovem, tenho 37 anos, advogada, jornalista e mãe da Helena de 3 anos. Muito bem. A senhora vai se pautar por esse discurso, esse viés um pouco mais, digamos assim, conservador aqui no Congresso. A senhora já tem alguma ideia do como é que vai ser o seu trabalho legislativo daqui para frente? Com certeza, vamos trabalhar para proteger o legado do presidente Bolsonaro, que foi ele que recuperou o patriotismo, né, nos brasileiros, essa questão de usar bandeira, de defender esses lemas aí, Deus, pátria, família, liberdade, soberania, como você bem colocou. E na minha campanha eu tinha um tema muito específico também que eu tratava, que era a questão da legítima defesa do cidadão de bem. Né, isso chamou muita atenção, porque é uma mulher, muitas vezes aparecia em fotos com armas e tal, e vou defender muito essa questão aqui na Câmara dos Deputados, porque infelizmente todos os avanços que nós tivemos nesse sentido durante o governo Bolsonaro retrocederam agora, né, no primeiro ato desse novo governo aí, desse desgoverno que temos infelizmente que enfrentar. Então, como é que vai ser esse enfrentamento? Propus uma frente parlamentar, eu, Eduardo Bolsonaro e Marcos Polon, deputado Eduardo Bolsonaro e deputado Marcos Polon, uma frente parlamentar pela liberdade e pela legítima defesa do cidadão de bem, para que a gente consiga agregar mais parlamentares para esse debate da questão da legítima defesa. Porque hoje existe uma insegurança jurídica muito grande, porque nós vivemos, tem a 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, e nós vivemos com decretos, certo? Então muda governo, vai lá o presidente e revoga. E muitas pessoas investiram nesse setor. Em Santa Catarina, abriram muitos clubes de tiro, muitas lojas, né? E vale lembrar também que tem a questão do esporte. O tiro é um esporte. Foi a primeira medalha olímpica da história do Brasil, certo? Então, a gente não pode esquecer desses fatores. Espero que não continue esse clima de revanchismo, de acabar com os atiradores, porque eles pensam que todos, né, a maioria apoia o presidente Bolsonaro, então vamos acabar com isso. Não pode ser assim. E nós vamos defender essas bandeiras aqui, porque em Santa Catarina, em vários lugares do Brasil, é uma tradição cultural, inclusive, além de ser um esporte. E além de ser um direito nosso, direito natural de autodefesa. Então, por exemplo, William, tanto se fala em violência contra a mulher, mas não querem que uma mulher possa se defender, certo? Eu já recebi ameaças no dia que fui eleita deputada federal. Uma pessoa colocou lá na rede social: se eu encontrar a Júlia Zanatta da rua, vou encher ela de porrada. Fiz o BO, registrei, né? Então sofro ameaças constantemente. Nós estamos vivendo nesse clima, certo? Então, a senhora falou aí de decretos do presidente. Acho que dos primeiros atos que o novo governo, o governo do presidente Lula, tomou foi de rever alguma parte dessa regulamentação de armas, né? A senhora pretende tomar alguma providência? Porque cabe também ao parlamentar propor algumas ações nesse sentido, né? Com certeza. Foi simbólico, inclusive, porque durante toda a campanha, o Lula falava que ia transformar, inclusive, os clubes de tiro em clubes de leitura. Né? Ele atacou muito esse negócio. E foi simbólico o primeiro ato dele fazer um revogaço aí dos decretos do presidente Bolsonaro.
E o que aconteceu? Nós fizemos aí um PDL, certo, para tentar... Um projeto de decreto legislativo. Para tentar sustar, barrar esse revogaço, certo, que impediu a emissão de novos CRs, tanto o CNPJ quanto pessoa física. CR é? CR, quando você tem uma arma, você tem um cadastro, certo? Um certificado de registro. Sim. E aí o que acontece? Ele barrou a emissão de novos CRs, tanto para novos clubes, como para atiradores, caçadores e colecionadores. E também, nesse decreto, nesse revogaço, hoje está suspenso o tiro recreativo. O que é o tiro recreativo? É aquela pessoa, William, que às vezes não quer ter uma arma, não quer ser associado a um clube, mas quer conhecer, quer ver como é que é atirar, ir lá, dar uns tiros, pegar numa arma, enfim, conhecer a prática do tiro esportivo. Então, hoje isso também está suspenso. E uma coisa mais grave que aconteceu agora, no dia da nossa posse, da posse dos deputados e dos senadores... Dia 1º de fevereiro. Isso, semana passada, né? Foi uma portaria no Ministério da Justiça pedindo recadastramento das armas no Sinarme da Polícia Federal. Porque na lei, isso é contra a lei. Porque existe uma lei em que pese eu não concorde com essa lei, que é o Estatuto do Desarmamento, a lei, na minha opinião, a lei mais genocida que tem no nosso ordenamento jurídico, porque ele não desarmou o bandido, ele desarmou o cidadão de bem, criou dificuldades, burocracias, enfim, mas nessa lei está previsto que em certos casos você vai cadastrar sua arma na Polícia Federal e em certos casos você vai cadastrar sua arma no Exército, como caçador, atirador, colecionador. E o que eles estão mandando fazer? Eles estão mandando recadastrar todas as armas dos CACs no Sinarme da Polícia Federal. E você não pode, né? Existe uma pirâmide do direito. Você não pode, por meio de um decreto ou de uma portaria ou uma resolução, mudar uma legislação, mudar uma lei. Teria que passar aqui pelo Congresso Nacional. Então, nós propomos um PDL. Também questionando essas... o PDL número 15, que tem outros PDLs de outros deputados, do deputado Sanderson, do deputado Sargento Farrur. E esse PDL, junto com o Eduardo Bolsonaro, em que eu sou coautora, para tentar barrar essa questão. E ele tem várias justificativas, inclusive falando da questão do esporte, que hoje está inviabilizando a questão do tiro esportivo no Brasil. E a questão do esporte, inclusive, a gente vê que tem na Constituição, no artigo 217, que o Estado tem que fomentar essa questão da prática esportiva. Queria aproveitar a presença da senhora aqui conosco para conversar sobre um outro tema bastante mais ameno do que esse, que é a questão do turismo. A senhora trabalhou na Embratur e foi uma representante da Embratur na região sul. E Santa Catarina, a bela ilha de Santa Catarina, está vivendo um grande momento deste ano, que é a volta dos turistas argentinos, né? Cresceu, eu tenho alguns números aqui, que cresceu 90% dos turistas que têm entrado no Brasil vão para as praias catarinenses e há maior movimento de argentinos registrados nos últimos 6 anos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, e agora pulou de 2 para 12 voos diários de Florianópolis até Buenos Aires. Está tendo de novo aquela acolhida dos argentinos. Como é que o seu estado de Santa Catarina, como é que a senhora aqui no parlamento vai ajudar essa questão do turismo que é tão forte e tão importante para o seu estado? Santa Catarina tem um potencial muito grande no turismo e até na campanha eu me propus a ajudar, de que forma eu posso ajudar, né, como uma parlamentar. Eu fiz uma campanha falando que eu ia destinar emendas parlamentares para a infraestrutura turística dos pequenos e médios municípios. Por que eu falo pequenos e médios municípios? Porque são os que mais precisam, certo? Um município como Florianópolis, como Itajaí, eles têm receita para fomentar, né? Camboriú, né? Eles têm receita para isso. Então, outras localidades não têm. Então, pretendo ajudar nesse sentido. E falando aí sobre os argentinos, sobre esse incremento na questão dos turistas em Santa Catarina, é muito bom, porque teve um período, né, você acompanhou bem isso também, que as fronteiras ficaram fechadas e foi um sofrimento para o setor, para o turismo em Santa Catarina, até a gente
fez aí um movimento junto com, na época, o senador Jorginho Melo, para a reabertura das fronteiras catarinenses, porque o setor não aguentava mais, né, não receber turistas. Então, estou bem feliz com essa situação do turismo hoje em Santa Catarina e vamos tentar ajudar da melhor forma, primeiramente dessa forma que eu acabei de falar, destinando emendas, né, parlamentares para incrementar aí na questão da infraestrutura turística, que necessita muito. Temos muitos municípios pequenos com grande potencial. Cito aqui um exemplo da Serra Catarinense, que para mim é o local, a foto mais bonita que eu acho, da Serra do Rio do Rastro. Não sei se você já esteve lá. Então, muitos municípios pequenos ali, como Bom Jardim, São Joaquim, né, tem a questão do eles vinho. Precisam estar preparados para receber, inclusive, o fluxo de turistas, né? Porque o turista não cai de cima, né? Ele passa, né? Exatamente. E tem uma passagem, nessa passagem ele tem que ser melhor recepcionado, né? E a gente até fala sempre, comparando, por exemplo, com a Serra Gaúcha, né? Que em questão de infraestrutura está um pouco, vamos dizer assim, está um pouco na frente nosso, mas nós temos uma beleza natural incrível se comparada com a Serra Gaúcha. Não querendo falar nada dos gaúchos, né? Tudo bem. Deputada Júlia Zanatta, foi um prazer receber a senhora aqui. Pelo jeito, teremos muitas outras oportunidades de conversarmos aqui. Obrigada, William. Lembrando, né, a todos que, como a gente falou no começo, as minhas votações em plenário serão baseadas naquilo que a gente se comprometeu na campanha, com os nossos pilares, né, que foram divulgados aí pelo presidente Bolsonaro durante esses 4 anos. Deus, pátria, família, liberdade, legítima defesa e soberania do nosso país. Muito obrigado. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre os temas sobre os quais conversamos aqui? Ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.